Por que que eu não comeria? Vamos colocar essa mente aí para treinar. Por que que eu não comeria? O mais importante é a gente dar respostas, né? E aí, esse exercício vocês vão fazer no objetivo de vocês. Por que que eu não, por exemplo, se o seu objetivo for começar a treinar, por que que eu não deveria faltar na academia? Justificativa. Por que que eu não deveria tal coisa? Deixa eu ver. Porque o seu corpo já está acostumado a não comer. Você conseguiu não ser viciada em doces. É exatamente isso. Quem está com a barriga trincada já tem a mente treinada para isso. Não fica passando mais vontades, entende? Quem já está com a barriga trincada já não é mais levada pelas emoções. E o que que é você ficar comendo doce todo dia? É o seu emocional que está fraco, é você que perde para o chocolate, é você que perde para a procrastinação. Por quê? Porque é o emocional abalado. Se você já chegasse lá, já tivesse chegado, a sua atitude seria outra. Então, digamos que para você chegar num resultado, você precisa se comportar hoje como você fosse aquela pessoa. É fácil? Não, eu não falei para vocês que ia ser fácil. Eu não falei que ia ser fácil. Falei, mas eu falei pra vocês que ia ser possível. Como vocês acham que eu comecei a ter frequência nos treinos? Gente, eu não gostava de treinar, de verdade, ó. Vou contar a trajetória pra vocês. Comecei com CrossFit. Até gostava de CrossFit, só que 8 horas da manhã, tipo um exercício de, assim, alto impacto. Eu fiquei um ano no CrossFit, mas eu comecei a não ter os resultados que eu queria. Porque no CrossFit, você emagrece, você tem um fortalecimento, mas você não tem os músculos definidos. Você tem os músculos definidos na academia. Tudo você tem que ver qual que é o seu objetivo. Então, o meu objetivo, primeiro, lembra? O primeiro era ter frequência nos treinos. Eu queria gostar de treinar. Então, o CrossFit, ele foi o meio que eu topei fazer para chegar na frequência. Porque se você quer frequência, depende, você tem que olhar e ver o que que serve mais para você. O que que eu vi? Sozinha, eu tava me sabotando demais. Eu não tinha um compromisso. E aí, o que que eu fiz? Falei assim, bom, CrossFit é você treina em grupo, tipo um funcional. Vou tentar o CrossFit. Então, eu comecei a fazer o CrossFit e aí eu tinha um compromisso com o grupo. Eu tinha um horário, e aí você tem que fazer um circuito lá, acho que é de 40 minutos. Então, eu tinha um compromisso. Isso fazia eu não parar, porque quando você tá treinando em grupo, você fica com vergonha de parar, né? Então, isso me ajudou bastante a ter frequência. Depois de um ano no CrossFit, eu falei, agora, o que que eu tô querendo? Eu tô querendo músculo. Eu preciso de músculo, é o que eu quero. Porque o meu real sonho sempre foi realmente ter o corpo delineado. Sempre foi. Eu sempre achei muito bonita aquelas mulheres que têm o corpo bonito, delineado por causa da academia. Falei, bom, então esse é o meu objetivo, vou passar para o segundo estágio. Porque daí, para mim, era mais difícil o segundo, porque era treinar sozinha. Então aí eu fui e comecei a treinar sozinha e comecei a ter resultados. Como? A gente vai aprender o passo a passo, mas o primeiro passo é não negociando. Então, se o meu objetivo era treinar e ter o corpo torneado, 5 vezes na semana, tomando suplemento, sem negociar. Só foi assim que eu consegui ter um primeiro resultado. Comecei a ver meu corpo assim, os músculos um pouco aparecendo. Só que daí eu caí numa zona de estagnação, né? Porque daí você começa a ter um pouco de resultado, você fala, já dominei. E aí eu falei assim, agora é hora de criar um outro objetivo. Então, todas as vezes que a gente alcança um, a gente precisa colocar outro. Porque senão a gente cai nessa zona de estagnação. É normal. A nossa mente, ela é, assim, treinada para guardar energia. Então, quanto mais estagnada a gente ficar, melhor para nossa mente. Mas a gente tem que ser acima disso. Então, eu coloquei um novo objetivo: trincar o abdômen. Só que trincar o abdômen, gente, é assim, nível 90% de dificuldade perto de onde eu tô. Parece que não. Parece que treinar é o mais difícil. Não é. O mais difícil é se alimentar corretamente. Porque você só vai ter o resultado se você se alimentar e treinar. Então, são duas coisas. Três, na verdade. Treinar, não, quatro, vai. Não, cinco. Treinar bem, com frequência, se alimentar bem, tomar água, dormir bem e tomar suplementos. Então, são 5 coisas. Você ter a frequência na academia, você precisa só de um ponto, né? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque o nível de dificuldade, ele só vai aumentando. Você que precisa se colocar esses novos objetivos. Mas nesse momento, pega os seus objetivos, observa quais que são eles, especifica. E você vai fazer esse exercício colocando os níveis, o que que você verdadeiramente quer, tá? Beleza? Entenderam até aqui?
Eu falei que a gente ia fazer mais exercícios aqui, né? Que ia ser mais prático. É, sim, sim, beleza, meninas. E assim, uma coisa que é legal de falar é que parece que é algo assim que vocês não vão conseguir, mas eu garanto pra vocês, é muito mais fácil do que parece ser. Depois que eu determinei que eu não ia negociar mais com a academia, o resultado veio muito rápido. Porque os exercícios que a gente vai fazer além desse, com a nossa mente, para ajudar a realizar, é o que vai potencializar tudo. É o que vai realmente fazer a diferença. Porque a primeira coisa é só você observar os seus objetivos e ver se eles estão, alinhados com essa autoimagem. E começar a tomar as decisões de acordo com essa autoimagem. Então, eu estou te dando um exemplo de corpo, mas eu vou te dar um exemplo de relacionamento amoroso. Vamos imaginar que você quer atrair uma pessoa especial na sua vida. Como que era o seu comportamento antes disso, né? Eu vou falar por mim, vou falar por uma pessoa solteira. Sempre esperando uma pessoa, um príncipe encantado aparecer. Marcando encontros com várias pessoas, tal. E sempre naquela falta, o sentimento de falta, de carência. Aí você vai lá e faz uma lista. Uma lista do jeito que você quer uma pessoa para se relacionar com você. Você vai lá, coloca uma pessoa que gosta disso, daquilo outro, não sei o quê, não sei o quê. Você faz uma lista com as características que você quer. Ou às vezes, você até já tá com essa pessoa, pode ser um marido, pode ser um namorado. Mas você começa a idealizar qual que é o tipo de comportamento que você gostaria que essa pessoa tivesse com você, porque também dá pra fazer isso. Quando a gente molda a nossa autoimagem, a gente pode alcançar tudo que a gente quiser. Então, se você tem um relacionamento, você pode melhorar. Você pode influenciar através da sua autoimagem o comportamento da outra pessoa com você. Se você tá solteira, você faz uma lista pra atrair exatamente a pessoa que você quer. Lógico que quem tem relacionamento vai ter um pouco mais de trabalho, né? Porque é aquele negócio. Você não observou no processo seletivo as características. Então agora você vai ter que reforçar no treinamento. É meio que assim. É uma entrevista de emprego. Relacionamento é isso. É você olhar e falar assim: ah, essa pessoa tem as características que eu quero ou não tem. Se você já tá com uma pessoa, às vezes você descobriu no meio do caminho que aquela pessoa não era muito aquilo que você queria. Então, tudo bem, você não caprichou no processo de seletivo. Agora você vai caprichar no treinamento. Que é o quê? Você vai criar uma nova autoimagem de como que seria se você tivesse um relacionamento muito incrível com essa pessoa. E pra quem não tem, pensa no processo seletivo. Então, pra mim, tipo, solteira, não tava afim de mais ficar traindo o tipo de relacionamento que eu tava traindo. E qual que era o sentimento? Falta, escassez. Conversinhas, assim, com as minhas amigas. Ah, porque não tem homem que não presta, porque ninguém presta, porque ninguém quer saber de nada e não sei o quê. Vamos colocar a Karina do futuro. Vamos supor que a Karina do futuro já tivesse no relacionamento ideal. Então, eu fui lá, fiz a minha lista do relacionamento ideal, ou se eu tô num relacionamento, né? Como que eu gostaria que meu parceiro me tratasse. E aí, ok. Se eu já tivesse num relacionamento hoje, como eu me comportaria? Eu iria ficar falando mal de homens num relacionamento, se eu já tivesse num relacionamento amoroso? Porque a percepção da falta, geralmente, é pra quem tá na dor. Mas eu não. Tô ali, ó, vivendo um relacionamento incrível. Sabe, meu marido incrível, eu incrível também com ele, a gente numa sintonia que só nós dois temos. Eu pergunto pra vocês, eu ia ficar reclamando de homem? Eu ia ficar falando que homem não presta? Eu ia ficar marcando encontro à torta e à direita com um monte de pessoas em aplicativo de relacionamento? Entende? Não, porque eu já estou nesse lugar. Então, qual que seria meu pensamento e minhas atitudes? Relacionamento é maravilhoso. É possível, sim, atrair uma pessoa legal. Por quê? Porque eu já estou vivendo essa realidade. Então, eu começo a me comportar como se eu já vivesse essa realidade. Entende? Dinheiro, por exemplo. Princípio, gente, é para a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Dinheiro. Como que é uma pessoa que não tem dinheiro? Comportamento dessa pessoa. Eu fico focada com medo do boleto que eu não vou pagar. Eu fico pensando repetidamente, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar? Meu Deus, não vou dar conta. Meu Deus, tenho que ir atrás dos clientes. Meu Deus, eu tenho que fazer uma nova promoção. Meu Deus, o que que eu faço agora? Aí eu choro, eu me desespero. Aí eu fico naquele modus operandi ali de tipo medo, 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 medo da falta. E se eu já fosse uma pessoa bem resolvida financeiramente? Se eu já tivesse uma empresa estruturada? Se eu já tivesse funcionários? Se eu já tivesse uma renda fixa todos os meses que entra? Se eu já tivesse uma quantidade de clientes? Se eu já tivesse uma estrutura? Eu ia ficar pensando em boleto? Ou eu ia estar pensando em como que eu posso multiplicar mais aquele dinheiro?
Onde que eu posso investir aquele dinheiro? Qual é a próxima viagem que eu vou fazer? Quais que são os restaurantes que eu vou frequentar? Qual que é os cafés que eu vou frequentar? Com quais amigas que eu vou sair? Quais que são ali os desejos que eu tenho que eu vou satisfazer? Porque agora eu tenho esse dinheiro. Eu já tenho. Então, se eu tenho, eu preciso agir como se eu já tivesse. Mas, obviamente, cada um faz isso no nível que está. Eu vou dar um exemplo. Quando eu queria, comprar o meu apartamento, o que que eu fazia da maneira que eu podia, tá? A minha irmã tem um apartamento na praia. Ninguém fica naquele apartamento, a não ser no final de semana, quando alguém vai viajar pra lá. Eu falei, bom, eu preciso viver essa experiência, porque hoje eu não moro em apartamento, eu moro em casa. Eu falei pra minha irmã, eu vou passar 15 dias lá no seu apartamento, tá? Tá bom. Eu passei 15 dias no apartamento da minha irmã, me comportando como se eu já estivesse no meu apartamento. A experiência de lá foi ainda melhor, porque o apartamento dela é na praia e o que eu comprei não é na praia. Mas eu focava não, né, na praia em si, eu focava no meu dia a dia no apartamento. Então eu ficava vivendo como se eu já morasse no apartamento. Eu peguei uma experiência que eu podia. Eu não precisei alugar um apartamento em outro lugar, sabe? Eu não precisei fazer tudo isso. Não. Eu me aproximei da experiência como se eu já fosse essa pessoa, como se eu já morasse no apartamento. Então, quem mora no apartamento, como que é? Ai, todo dia sobe e desce elevador. Você tem um ambiente ali no apartamento e você fica olhando na sacada. Você tem ali, tipo, toda a rotina de apartamento. Como que você leva o lixo? Como que você faz compra? Você faz compra? Como que é para você subir até o apartamento? Então, eu comecei a viver, né, durante aqueles 15 dias, como fosse se eu já estivesse morando no meu apartamento. Porque eu comecei a me comportar como se eu já morasse no apartamento. Eu me aproximei dessa experiência. As minhas atitudes e as minhas decisões, por 15 dias foram como se eu já estivesse morando no apartamento. Gente, entenda. A nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Quando você decide como se você já tivesse aquilo, a sua mente acredita. E ela vai te aproximar de mais experiências próximas àquela. E, gente, é tão louco, porque quando eu tava vivendo esses 15 dias lá, no apartamento da minha irmã, depois eu voltei pra São Paulo. Na semana que eu voltei, teve 3 aniversários de amigas minhas que moram em apartamento. Porque era a minha mente me aproximando daquilo que eu tava vivendo. E aí, eu tô num momento de comprar apartamento. Qual é a chance de dar errado? Nenhuma, porque eu tô nessa frequência. A minha autoimagem já tá preparada pra isso. Então, digamos que o que você quer, todos os desejos que você quer, tá passando aí por você, muitas vezes. As oportunidades estão passando, mas você não tá na mesma frequência delas, porque você não tá se comportando como se você já tivesse. Então, se você não tá se comportando, as experiências passam. Então, digamos que, eu quero ganhar 10 mil por mês. Certeza, já teve várias oportunidades de estar vivendo essa realidade. Mas por não estar nessa frequência, as informações passam, elas não ficam. Por quê? Porque eu não estou me comportando como se eu já estivesse ganhando 10 mil. Eu estou me comportando como se eu ganhasse, sei lá, 1.000, 2.000. Então, as experiências que eu vou atrair, elas são exatamente e elas são equivalentes a isso.